Ótima pergunta e num bom momento, né? Porque agora começam a surgir vários rankings de fundos, rankings do ano, os fundos mais rentáveis do ano. E aí, o que você faz? Você simplesmente olha o primeiro, o segundo, o terceiro da lista, você compra e você acha que você está super bem. Só que, na verdade, os melhores fundos de ações em janelas longas, ou seja, você não está investindo em ação para amanhã, né? Você está investindo em ação com um horizonte maior. Então, os melhores fundos de ações para janelas longas, na verdade, quando você olha no curto prazo, eles não ficam naquele primeiro quartil que a gente chama, né? Eles não são os primeiros da lista. Eles normalmente, em janelas curtas, ficam ali um pouco mais para baixo, e em janelas longas eles são os primeiros. E por que isso? Porque com frequência os fundos de ações que ficam ali no topo são fundos que alavancaram no ano exageradamente, são fundos que se concentraram demais eventualmente num único ativo, que não é a estratégia mais saudável para você ter em bolsa. E aí, infelizmente, várias plataformas você entra para escolher seu fundo de ação e está lá a possibilidade de você ordenar por retorno, a pessoa ordena por retorno e escolhe o primeiro. Parece muito simples, né? Mas isso não é legal. Por dois motivos, né? Um, porque isso você pode estar caindo na armadilha de um fundo muito alavancado, mas uma outra possibilidade é que você esteja comprando o fundo do ciclo passado. Então, por exemplo, se você fizer isso hoje, você vai ver que muitos fundos de ações que estão com bastante ação americana, por exemplo, como a Bolsa Americana andou muito, eles vão estar lá no topo. Só que quando a gente conversa com grandes especialistas hoje, eles falam, olha, eu estou um pouco preocupado com Bolsa Americana, porque o juro aqui já subiu, mas o juro lá ainda deve subir, porque a inflação está pressionando o Banco Central americano a subir juro. E naquele primeiro momento que isso acontecer, pode acontecer um estresse com ações americanas. Só um exemplo para dizer assim, de que você está correndo atrás do ciclo passado. E se o próximo ciclo, hoje eu começo com muitos gestores muito bons que acham que tem muitas ações baratas na empresa brasileira. E se o próximo movimento for esse, né? E se toda a questão negativa já estiver precificado na Bolsa Brasileira e não estiver ainda toda precificada na Bolsa Americana. Então, não é bom fazer isso. Quando você ordena por retorno curto, você cai em várias armadilhas. Qual que é o caminho, então? Olhar as janelas de retorno mais longas. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar um fundo de ações, a gente olha pelo menos 5 anos de histórico. A gente costuma fazer um estudo de janelas móveis, né? Que é quem entrou em qualquer momento do tempo naquele fundo de ação e ficou pelo menos 5 anos, quanto dinheiro ganhou? E a gente vai deslocando aquilo ali. Bateu o Ibovespa, e em janelas longas é quando boas equipes costumam funcionar. Falo que as pessoas às vezes demoram um tempão para escolher uma geladeira, uma televisão, mas na hora de escolher um fundo, elas pegam o primeiro que apareceu na frente, né? E não é, joga no Google no mínimo, né? Dá uma pesquisada, vê, entende quem é aquele gestor, né? Que a gente faz muito aqui é ir conversar com o gestor, entender. O David Swensen, que é a minha grande referência em alocação de fundos, ele fala que o caráter é o principal critério dele para escolher um gestor, né? Você quer saber quem está cuidando do seu dinheiro, qual é o caráter daquela pessoa. Então, não tem nada a ver com ordenar por retorno simplesmente, uma análise muito simplista, e que eu já vi situações, por exemplo, da gestora, a equipe sair inteira e montar uma outra casa, só que o fundo estava no topo do ranking por causa de uma performance antiga deles, e a pessoa entra. Você tem que entender o que está acontecendo dentro da gestora. E hoje o senhor Google já dá uma baita ajudada nisso, né? Entra no site da gestora, lê as cartas, lê a filosofia, não vai assim por retorno que vai dar errado.